Tem um monte de gente por aí te prometendo o seguinte: como que você aprende na metade do tempo para aprender 2 vezes mais, mandar bem em todas as suas provas e passar em qualquer concurso que você deseja? Bom, eu não tô virando falando que a ciência da aprendizagem não mostra pra gente como que a gente aprende mais rápido. Só que, infelizmente, eu não sou exatamente igual às outras pessoas que vai virar e falar que isso é verdade, que é fácil você conquistar. O negócio é que para você conseguir aprender em menos tempo, antes você tem que investir mais tempo estudando. Se você não acredita, fica comigo até o final desse vídeo. Eu vou te explicar o porquê que o que esse povo fala de que simplesmente você fazer a técnica X, a técnica Y vai te economizar um monte de tempo é um monte de balela. Se você não me conhece, meu nome é Pedro Nakamura, sou professor de matemática, especialista em ciência da aprendizagem. Se você quer saber como se aprende mais e melhor, por que para você estudar menos, antes você precisa estudar mais, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem. Eu quero começar explicando para você o seguinte: a minha intenção é sim que você saiba como que você vai economizar tempo, como que você vai estudar de forma mais eficaz, de forma mais eficiente, você vai em menos tempo conseguir aprender mais. Só que o que eu não quero te trazer a falsa sensação é de que para fazer isso, você vai simplesmente sair de um estágio onde você não estuda nada e você vai simplesmente conseguir fazer na metade do tempo que as pessoas que estudam há muito tempo consigam aprender o dobro do que essas pessoas aprendem. Não é assim que funciona. Para você entender bem por que não é assim que funciona, eu quero antes falar para você sobre as 4 etapas do desenvolvimento da aprendizagem. No nosso primeiro estágio, a gente tem uma situação onde a pessoa ela não estuda absolutamente nada. Ela é basicamente assim, ela é uma pessoa extremamente passiva em termos de absorção de conhecimento, ou seja, os conhecimentos dela vêm apenas por leituras passivas, ou por aulas passivas, ou por videoaulas passivas, vídeos no YouTube e assim por diante, e ela não utiliza nenhuma técnica de estudo. E aí, o que acontece é que essas pessoas, por mais que elas tenham acesso ao conhecimento, elas vivem uma plena caoticidade. E nessa plena caoticidade, o que elas vão ser reféns é simplesmente daquilo que o seu cérebro, dentro do caos que o seu cérebro vive, reteve ou não reteve. E assim, quando acontece uma prova, pode ser que ele tenha resultados maravilhosos porque ele teve sorte de que caiu na prova ser exatamente o que ele sabia, mas não existe consistência nesse modelo. E por que não existe consistência? Porque simplesmente a pessoa não estuda. A partir do momento em que a gente sabe que a gente tem uma pessoa no primeiro nível, existem diversas pessoas que estão no primeiro nível, acredite. Nesse primeiro estágio, as pessoas elas estão vivendo apenas o estudo passivo, a absorção passiva do conhecimento. A saída para que você consiga alcançar um novo estágio é simplesmente estudando mais. É você sair de uma pessoa que não estuda nada, estuda tipo meia hora, 1 hora por dia, e começar a ser uma pessoa que estuda 3, 4 horas por dia com consistência. Independente da técnica que você esteja utilizando, independente da ordem que você esteja utilizando, se você faz cronograma, se você faz organização, o que você faz. A primeira saída para você conseguir chegar nesse estágio é você primeiro estudar mais. E aí a gente encontra então um segundo estágio. Um estágio onde a gente tem uma pessoa que já tem um ritmo de estudo. Estuda 3, 4, 5, de repente que nem era no meu terceiro ano, que estudava 6 horas todos os dias. E eu não vou te falar que isso não é benéfico. Agora, dentro desse modelo, a gente tem um processo extremamente complicador. Esse processo extremamente complicador é o seguinte: por que a gente aprendeu? E pra gente acabar tendo mais consistência, a gente tem que estudar mais, a gente vai começar associando nesse estágio que tudo para você aprender, você precisa estudar mais horas. Só que o problema desse estágio é que se você acredita e se mergulha na crença de que tudo precisa de mais horas para você estudar, acaba cometendo a situação de você ficar sem tempo. Você começa a trocar o seu tempo de atividade física por mais horas de estudo. E você troca o seu tempo de alimentação por mais horas de estudo. De sair, ir ao shopping, encontrar com o namorado ou com a namorada por mais estudo. Isso não traz longevidade. Isso não traz a capacidade de você conseguir fazer isso por muito tempo. Não tem sustentabilidade nesse modelo. E aí, qual que é o grande problema? O grande problema é porque dentro desse modelo, tudo que a pessoa faz são repetições mecânicas. Como é, por exemplo, o caso da leitura e releitura. De você fazer questões em bloco, questões repetidas o tempo todo. São situações onde a gente não tem nenhuma estratégia, apesar da gente estar estudando muito. Por isso, que o que você precisa fazer dentro do segundo estágio, para você alcançar o que a gente dá o nome de terceiro estágio do processo de aprendizagem, você vai precisar então entender um pouco mais sobre o que é o conceito da prática de lembrar. Esse conceito da prática de lembrar, que vai ser o conceito onde você vai começar a entender que a memorização, ela não vem de uma repetição mecânica, mas ela vem como um processo residual dos teus pensamentos. Basicamente, do estágio 2 para o estágio 3, o que a pessoa começa a entender é que não se trata sobre a quantidade de horas que ela fica mergulhada dentro do estudo, mas ela funciona sobre o fato de você estar resgatando sozinho, de dentro para fora. Assim, você vai conseguir fazer com que aquele tempo que você gastava 4, 5 horas para você conseguir aquela informação, aí sim você consiga reter em menos tempo. Depois que você alcança o terceiro estágio, você vai tentar procurar o que a gente chama de quarto estágio da aprendizagem. Porque dentro do terceiro estágio, a gente tem sim uma boa quantidade
de horas. A gente tem sim a prática de lembrar, então a memorização ela é uma coisa que ela é relativamente privilegiada, só que em compensação a gente sempre funciona em baixos contextos. O que isso significa? Significa que por mais que eu domine a situação específica, a partir do momento que eu pego uma situação problema um pouco mais complicada, um processo onde eu preciso de uma saída criativa, algo que eu preciso raciocinar sobre como que eu consigo fazer uma associação dessa informação X com a informação Y, para que eu consiga desenvolver essa informação, eu não dou conta. Esse processo, que é um processo que utiliza os níveis hierárquicos do pensamento mais altos, como é o caso de avaliar, associar, criar, ele demanda da gente processos onde a gente tente de fato conseguir fazer com que os nossos desenvolvimentos mais complexos cognitivos se afloreçam. Nesse processo, a gente vai tentar focar em raciocínio, não focar em tentar tanto fazer com que a quantidade de informações seja a coisa mais privilegiada, mas sim o entendimento das informações que a gente está absorvendo e fazendo com que esse entendimento crie novas associações. Por isso a técnica da elaboração, onde você pensa sobre hipóteses e tenta verificar se as hipóteses que você pensou são verdadeiras ou falsas e por que são verdadeiras ou falsas, ela é tão poderosa para você conseguir alcançar esse quarto nível da aprendizagem. Porque com isso você consegue alcançar os níveis mais elevados do pensamento. Conseguindo alcançar, você consegue contextualizar melhor, pensar melhor em situações. Assim você vai conseguir entender que os níveis e os estágios onde você consegue aprender, eles são graduais. Não tem como você pular estágios. Você não sai do estágio 1 e já chega no estágio 4. É um caminho, é um processo. Você sai do estágio 1 para o estágio 2, do estágio 2 para o estágio 3 e então para o estágio 4. E esse modelo que eu te expliquei, ele faz absolutamente todo sentido. Porque da mesma forma que matemática leva um certo tempo para você aprender matemática, a aprendizagem em si também é um processo de aprendizagem. Ou seja, aprender a aprender é um processo que não acontece da noite pro dia. Não adianta eu virar para você e falar para você maratonar todos os meus vídeos, inclusive eu super recomendo, e achar que simplesmente o fato de você maratonar todos os meus vídeos já vai fazer com que amanhã você esteja estudando de forma estupenda. A gente demora muito tempo, eu demorei muito tempo para conseguir aprender e estudar da melhor forma e da forma mais otimizada possível. Você precisa de tempo, você precisa de desenvolvimento, você precisa se colocar à prova, porque afinal as memórias, elas não são só memórias semânticas, são memórias informativas, uma memória onde você consegue a instrução e você sabe o que você tem que fazer. As memórias, elas também são procedurais, e procedurais significa memória de saber como que se aplica. É basicamente o seguinte, é como se eu estivesse olhando para você e falando que eu vou te ensinar a jogar tênis, e a gente vai fazer um movimento do saque, que é um movimento relativamente complexo, e nessa eu te ensino todos os passos, o primeiro movimento, o segundo movimento, o terceiro movimento, o quarto movimento, eu explico totalmente a parte teórica do saque. Só que mesmo assim, se eu não te colocar à prova, ou seja, se você não começar a fazer e repetir e repetir e repetir, só o fato da informação semântica não vai te fazer com que você aprenda a sacar. Da mesma forma, o aprender a aprender, ele acontece da mesma forma. Eu não consigo te ensinar a aprender se antes você não tentar aprender. Você não tem como estudar menos antes de estudar mais. Por isso, você estudante, se você puder escutar uma coisa que eu peço muito para que você faça, é que quando você estiver se preparando para uma avaliação, quando você estiver estudando para uma prova, não caia na cilada e você estudar pouco no começo. E você achar que, tipo, a prova está longe, eu tenho bastante tempo para estudar tudo. Se você cair nessa cilada, vai chegar um determinado momento onde você vai perceber que você sabe muito pouco perto de tudo que você deveria saber. E aí, quando isso acontecer, você vai estar na véspera da prova procurando saber jeitos que você tem de aprender tudo em menos tempo. E aí você vai cair exatamente nesse paradoxo. Você quer estudar em menos tempo. Só que se você não estuda por mais tempo, antes de estudar menos tempo, você naturalmente não vai conseguir aprender tudo que você precisa para aprender. O que você precisa fazer é fazer o estudo espaçado. Porque com isso você vai espaçar a aprendizagem. Espaçando a aprendizagem, você vai naturalmente aumentar a dificuldade desejável. E além disso, você vai dar tempos e momentos para maiores consolidações, porque a consolidação principal acontece no sono. E não só isso, você não vai cair no principal paradoxo, o que é o paradoxo de você achar que você consegue aprender mais rápido antes de estudar mais. Se você gosta de conteúdos como esse, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, curte esse vídeo que eu vou te ensinar tudo que eu sei sobre a ciência da aprendizagem.